Bom, finalmente a gente volta a falar do motor do Fuscatia. Semana passada vocês acompanharam o serviço que foi feito, confesso que algumas semanas atrás lá na Retfort, tá? E para quem não acompanhou, ou recapitulando, porque eu acredito que essa é uma informação não somente importante, mas que com certeza me enche de muito orgulho. Franzoni descobriu que eu estava mandando o par de cabeçotes do Fuscatia lá para ser massageado pela equipe da Retfort, e ele tomou a liberdade de dar algumas sugestões em relação a ângulos de válvula de admissão, ângulos de válvula de escapamento, ângulos na sede, tanto de admissão quanto de escapamento. Tá? Imediatamente isso foi implementado no nosso cabeçote, e o que eu posso fazer de observação, eu percebo as válvulas um pouco mais afundadas na câmara de combustão. Vendo a válvula desmontada, é perceptível que o ângulo de assento da válvula de 45 graus, ele assumiu um diâmetro um pouquinho maior na válvula, tá? Ele está bem mais na parte externa da válvula, além de outros, vamos dizer, de outros detalhes. Então, do ponto de vista, vamos dizer, geométrico, o que é de se esperar com isso? Se a válvula ela afundou um pouquinho mais, e isso, quando eu falo afundou um pouquinho, deve ser tipo 2 décimos, alguma coisa assim. Uma coisa é certa, todas afundaram exatamente o mesmo, vamos dizer, o mesmo valor. E mais do que isso, todas estão exatamente com o assentamento no mesmo diâmetro, tanto na válvula quanto na sede. Então, se a válvula subiu aqui, que seja 1 ou 2 décimos, pegando o eixo de balancins que eu não mexi e montar os cabeçotes na mesma posição, provavelmente eu vou perceber todas as válvulas presas. Não que eu não iria fazer esse tipo de regulagem de válvulas, eu estou falando teoricamente o que eu imagino que eu vá perceber. Uma outra coisa que foi identificado lá na Retfort, as duas castanhas que prendem o pratinho, elas estavam encostando as pontas de um lado e no outro. Isso acabou ocasionando uma deformação da haste, e a castanha ela ficava um pouco folgada. Eles corrigiram isso, felizmente o cabeçote foi desmontado a tempo, tá? Passou por uma revisão no momento oportuno. Então válvulas não foram trocadas, guias não precisaram ser trocadas, o cabeçote está com baixa quilometragem, foi somente esse tipo de trabalho, e os ângulos do Franzoni aqui nas válvulas. Eu não fui informado de nada o que aconteceu aqui na câmara de combustão, mesmo porque foi feito depois daquela gravação, porque a gente foi ali só para fazer a gravação. Mas eu percebo alguns pequenos desbastes aqui dentro, que eu não consigo identificar o que tinha de errado. Tá? Eu percebo algumas partes um pouquinho mais foscas que eles trabalharam aqui. E mais do que isso, eu percebo que no perímetro aqui não foi aberta uma canaleta. Tá? Essa mancha um pouquinho mais escura, se eu passar a unha aqui, eu percebo que ela deve ter mais ou menos 5 ou 10 centésimos, tá? de rebaixo. Eu estou deduzindo que essa parte aqui ela vai servir para assentar no cilindro e garantir uma vedação melhor. Isso daqui depois eu vou conversar com o Saulo e eu vou ver o que ele tem a me dizer, não somente sobre isso, como sobre essas marcas aqui que eu estou vendo e que eu não fui avisado de que seriam feitas. A boa notícia, se eles fizeram, é porque existe um motivo técnico, não é um motivo visual, tá? Nem um cabeçote, isso daí é um consenso entre os preparadores sérios e, vamos dizer, as melhores retíficas. A velocidade do ar no duto é um dos parâmetros mais importantes, então nunca você vai ver eu montar um cabeçote com os dutos mega arrombados, ou eu pegar um cabeçote original e fazer uma mega modificação. Por quê? O cara que projetou o cabeçote original, ainda que o cabeçote tenha deficiências de rebarbas e tudo mais, que são parte do processo de produção em larga escala,
ele fez muitos cálculos para chegar no diâmetro ideal aqui do duto de admissão, do duto de escapamento. Esse daqui, um cabeçote da A, também envolveu, tá, uma série de cálculos. É uma peça, a peça é uma obra de arte, para falar a verdade. As válvulas bem posicionadas, câmara de combustão muito bem desenhada, tá? Mas infelizmente, como qualquer coisa produzida em larga escala, sujeita a tolerâncias às vezes que fogem um pouco do nosso, vamos dizer, dos nossos critérios ou do nosso padrão de qualidade. Por conta disso, a gente encontrou as válvulas talvez não com os ângulos que a gente gostaria que elas tivessem, e com as castanhas com aquele problema. Esse sim eu considero um problema, vamos dizer, grosseiro e arriscado ali. Felizmente já passou pela Rete Forte, os cabeçotes abençoados pelo mestre Fábio Franzoni, tá? Quem quer conhecer mais sobre o trabalho dele, o Franzoni está num patamar, vamos dizer, muito acima daquilo que a gente costuma apresentar aqui, um patamar técnico muito acima, e eu não tenho problema nenhum em falar isso, muito acima do que eu costumo apresentar aqui no canal. Aqui na descrição do vídeo, canal do Franzoni no Instagram, página do Facebook e Instagram, YouTube e Facebook. Convido vocês a seguirem, com certeza qualquer coisa que ele postar vale a pena e a gente aprende. É uma tremenda aula, e o mais importante, de graça, porque ele tem um bom coração. Bom, uma outra curiosidade, e que provavelmente eu não apresentei no vídeo no momento da desmontagem, eu etiquetei vareta por vareta, cilindro 1 admissão, cilindro 2 escapamento e assim por diante. E a etiqueta, essa fita crepe, ela está voltada para a parte do balancim, tá? Porque antes de puxar a vareta eu já coloquei a etiqueta. E o que elas têm em comum? Uma notícia não muito boa. Bianca, aproxima aqui e mostra. Tá? Elas têm marcas de desgaste, cada uma em uma determinada região, em uma determinada altura. A única que se livrou disso é a válvula de admissão do cilindro número 2, a vareta da válvula de admissão do cilindro número 2, que é essa daqui. O restante delas estão marcadas na maioria na parte central aqui. Você sabe me dizer o que seria essa região aqui, Bianca? É onde fica a capa de tucho, né? Isso, bem onde ficava a emenda. É bem onde ficava a emenda daquela capa de tucho retrátil. E ali ele tem, para que ela seja retrátil, ela tem vamos dizer, um estrangulamento mais ou menos desse tamanho, porque existe uma borrachinha de vedação igual a essa. Então, aqui é uma suposição, tá? Não é uma certeza. Vamos dizer, aquele gargalo que existia aqui no meio, aliado ao balancinho 1.25. E o que o balancinho 1.25 faz? O balancinho 1.25, ele desloca esse alojamento da vareta mais próximo do eixo, tá? Para que você aumente a relação de alavanca daqui para cá. Esse daqui, ele não é alterado. Essa distância ela não pode ser alterada, porque a válvula ela está sempre no mesmo lugar, tá? Então, quando você vai fazer um balancinho 1.25, ou melhor, quando a EMP vai fazer um balancinho 1.25, ela precisa diminuir a distância dessa, vamos dizer, dessa tacinha aqui, ela tem que aproximar do centro do eixo. E por que eu falo a EMP? Porque infelizmente apareceu um cliente lá na oficina há umas 2 semanas atrás. Ele comprou um balancim e era um balancim, como é que eu posso dizer? Um balancim caseiro. O balancim tinha sido feito em casa, eu não sei se era de gesso, eu não sei se era de cartolina ou se era de isopor, mas o importante é que ele era 1.25. Eu falei, fera, não dá para montar isso daqui no teu carro, é melhor você usar o balancinho original, que vai ter muito mais qualidade. Essas pecinhas aqui, apesar de parecerem simples, elas são forjadas, tá? Elas são prensadas enquanto elas estão incandescentes ali para dar a maior resistência possível no material. Não é simples, igual você soldar aqui numa serralheria, pedir para soldar. Isso daí você não vai, você vai acrescentar um problema no teu motor, fora que pela qualidade ali do serviço que eu vi, um devia estar 1.25, outro 1.40 e assim por diante. Enfim, talvez aliado a essa menor distância e a capa de tucho retrátil, a gente conseguiu essas cicatrizes.
Isso daqui é grave? Eu acho que não, tá? Eu acho que não com 99% de certeza. Primeiro porque eu não estou usando mega molas aqui no meu cabeçote, são as molas originais. A vareta original, ela não está submetida a uma carga muito maior do que no motor original. Ela está submetida a uma carga pouco menor, causada por quê? Balancinho 1.25. Ele está afundando a válvula um pouquinho mais e a mola ela acaba criando uma resistência maior. Mesmo assim, eu acho que essas marcas aqui, elas não vão prejudicar o funcionamento do motor. Apesar de ter essas cicatrizes, vamos dizer assim, elas não estão empenadas e nem nada. A boa notícia, se é que a gente pode tirar uma boa notícia de um desgaste desse daqui, a gente tem a certeza de que a vareta está cumprindo vamos dizer, a revolução dela. Ela está girando, porque senão você só teria um risco aqui. Não, a vareta está funcionando como ela deve funcionar, para que ela se assente perfeitamente, subindo e descendo. Então você tem o desgaste todo em toda a superfície aí da vareta, tá legal? Então eu vou limpar as varetas, vão ser reaproveitadas todas. E se eu tiver algum problema no futuro, obviamente a gente vai ter que abrir, vou mostrar também o que aconteceu, porque eu acredito que é assim que a gente vai acumulando experiência. Aqui, capas de tucho de inox, esse foi o motivo que na ocasião eu achei que era o motivo inicial para eu tirar os cabeçotes, era esse daqui. No final eu ganhei um upgrade aqui na questão dos ângulos de válvula lá do Franzoni. Pô, Tonela, você está mudando a receita de 2 anos e meio atrás? Eu tô mudando, tá? E daqui a 2 meses, provavelmente o motor que eu montar, ele vai ser diferente do que o que eu estou fazendo aqui. Seja porque o Franzoni, no banco de fluxo dele, identificou mais alguma possível melhoria e compartilhou com a Retiforte, seja porque a Retiforte identificou através da experiência dela ou da experiência de algum outro cliente, de algum outro preparador, alguma possibilidade de melhora. Então isso tudo é discutido nos bastidores e a partir daí a gente toma pequenas decisões. Vamos melhorar isso, vamos modificar isso, vamos modificar aquilo. Então esse é o motor do Fuscatia 2020, não o de 2 anos e meio atrás. Seria exatamente assim que eu fecharia ele hoje. Com certeza no miolo ali eu teria algumas outras modificações também, mas são modificações que hoje lá no quintal do Tonela eu consigo implementar nos motores que eu estou montado. Modificações que buscam ali não somente a qualidade da montagem, mas a durabilidade do motor e também muitas vezes, sempre que possível, a redução de custo pro dono do motor. Então eu não vou ficar oferecendo lá na oficina itens ali de acabamento, peças estéticas. Isso daí é uma coisa que fica a critério do dono do motor. O que a gente oferece é uma montagem honesta, de qualidade e com, vamos dizer, todo o respaldo ali da Retiforte e também do Franzoni, tá legal? Então não é desfazer ou não é ter feito alguma coisa de errado, não é nada disso. O nome disso daí é uma coisa que eu convido a todos vocês fazerem em qualquer aspecto da vida, é evolução. Bom, o que eu vou fazer agora, eu vou dar uma boa limpada em tudo, principalmente porcas e arruelas que estão nessa caixinha, que estão paradas aqui há mais de 1 mês. E aí a gente vai fazer a montagem dos cabeçotes no motor do Fuscatia. Passei uma lixinha aqui para tirar qualquer oxidação, qualquer sinal de ferrugem que poderia comprometer no momento do assentamento do cabeçote nessa superfície. A Bianca andou limpando aí o motor nesse tempo que ele ficou parado. Ele ainda precisa de uma lavadora de alta pressão depois que ele estiver completamente montado. Infelizmente agora a gente não vai conseguir dar o acabamento que ele merece. Bom, a primeira coisa eu vou colocar essa chapa defletor inferior aqui dos cilindros. Tonela, será que eu posso tirar os cabeçotes do meu motor e fazer um blueprint ou então fazer um ângulo de válvula, alguma coisa assim? Essa é vamos dizer, uma intervenção que eu acho arriscada, principalmente se o motor ele estiver muito cansado e tiver prisioneiros de 10 mm, porque no momento de soltar as porcas você pode
você pode acabar girando um prisioneiro junto, pode espanar um prisioneiro da carcaça. E aí aquilo que era para ser uma melhoria no teu motor vai acabar gerando um problema e você talvez tenha que fazer uma retífica, porque para resolver uma rosca espanada na carcaça, principalmente de um prisioneiro de 10 milímetros, para você fazer de uma forma limpa, você precisa desmontar o motor, tá? Então, essa é vamos dizer, uma intervenção que eu só recomendaria em último caso. Bom, estou apanhando um pouco porque o cabeçote ele precisa estar quase na posição, mas ao mesmo tempo eu preciso encaixar as capas de tucho. O motor está na horizontal, diferente da posição que a gente costuma trabalhar nele, então acaba sendo vamos dizer, um desafio um pouquinho maior de tentar fazer tudo se encaixar. Bom, como a gente tem essas capas de tucho convencionais, primeiro elas têm que ser encaixadas para depois montar o cabeçote. Então aquelas vamos dizer, aquelas gafes que normalmente a pessoa, quando, não vou dizer não tem experiência, mas quando monta motores esporadicamente, eu mesmo já fiz isso várias vezes, ela se empolga, monta o cabeçote e aí depois ela lembra que ela precisa colocar as capas. Se a retrátil não tem problema. Ou pior, ela esquece de colocar a chapa defletora dos cilindros e monta todo o cabeçote com as capas de tucho. Isso daí é pior ainda, porque depois que você apertou a capa de tucho, ela já era. Você não vai reaproveitar se você tiver realmente preocupado com qualquer tipo de vazamento. Tá? Então o que eu estou fazendo aqui, só a fileira de baixo dos prisioneiros, os prisioneiros mais longos, eu estou apertando. Se tivesse no cavalete e o motor tivesse a 90 graus, eu não estaria com tanta dificuldade. Tá, mas o manual da Volkswagen recomenda 1 kg de torque nesses 4 aqui, que na verdade é para você pretensionar ali as capas de tucho, tá? E aí depois que tiver tudo em ordem com elas, que você perceber que estão bem encaixadas, aí você pode aplicar. Você lembra, Bianca, quanto que é de torque nessas porcas? Não lembro. Ah, peguei 2,5 se for porcas M8 iguais essas aqui. Se for as porcas M10, por incrível que pareça, 3,5 kg, tá? Então quer dizer, você tem um torque menor numa situação onde você tem buchas na carcaça ou algum tipo ali de reforço, e justamente quando você não tem nada ali, é um M10 rosqueado direto no magnésio da carcaça, você já coloca 3,5 kg. Acaba que é muita coisa, então o risco numa desmontagem aí para uma manutenção de um prisioneiro desses girar é enorme, tá? E de você quebrar a cara ou ter que avançar mais ainda numa manutenção, nem pela questão do trabalho em si, mas pela questão que o teu orçamento vai acabar explodindo. 2,5 kg de torque. Agora a gente vai seguir a sequência de aperto em X no centro e depois no exterior. Mesma coisa que eu fiz no cilindro 1 e 2, vou fazer aqui na montagem do cabeçote dos cilindros 3 e 4. Bom, eu tenho as varetas identificadas aqui. A cilindro número 2, escapamento. A dimensão do cilindro número 1. E por último, a dimensão do cilindro número 2. Precisa marcar as varetas quando tirar do lugar? Depende da situação, tá? Se é um motor novo ou um motor recém-montado, que foi tudo amaciado junto, é interessante que você marque, porque aí as peças já se conhecem, inclusive se é uma ponta ou a outra da vareta.
Agora no caso, por exemplo, muitas vezes o motor está cansado, passa em alguma intervenção, o mecânico põe vareta nova, troca uma, troca outra. Aí já não faz muito sentido você ficar marcando as varetas. Esse motor eu preciso colocar esses dois espaçadores aqui, que na ocasião da montagem a espessura deles foi calculada de acordo com a geometria desse motor. E por último, eu vou montar o eixo de balancês. E como se a gente já não tivesse tantos problemas para se incomodar, hoje cedo eu estava conversando com o Franzoni, agradecendo o suporte técnico que ele deu nos cabeçotes, lá na rede forte e tudo mais. E o assunto ele acabou indo para a questão dos balancinhos 1.25, que são os que a gente tem usado aqui, tá? Que comprovadamente aumentam o torque, melhoram a respiração do motor. E o ponto vamos dizer, o ponto alto do meu debate amigável ali com ele era a seguinte questão: e se a gente usar o balancinho 1.25, por exemplo, na admissão e 1.1 no escapamento, ou vice-versa? Quais seriam vantagens, se é que existem, ou desvantagens? Tá? Eu não vou conseguir fazer essa avaliação agora, foi uma conversa bastante interessante, mas provavelmente esse é um tema que a gente pode discutir mais para frente, quando o Fuscatia voltar a funcionar, e com certeza esses testes podem ser feitos não somente nesse motor, mas muito provavelmente vai ser feito no motor do nosso Gurgel. Prontinho, cilindros 3 e 4 já com o eixo de balancins na posição. Bianca, tem um desafio agora para você. Vamos regular as válvulas? Cadê o distribuidor? Não tá ali. Você tem alguma ideia de como é que a gente pode fazer sem ele? Chaveta do virabrequim? Muito bem. Chaveta do virabrequim, ela vai apontar para qual situação? Ponto morto superior. De qual cilindro? Se tiver a 90 graus ali da emenda da carcaça, 1 ou 3. Cilindro 1 ou 3. É só essa informação que eu preciso. Tá? Eu vou soltar aqui então, já para fazer a regulagem completa desse lado. Bom, quando você regular a válvula, o motor tem qual fase? No momento que vai acontecer a faísca. No momento que vai acontecer a faísca. E para acontecer a faísca no ciclo Otton, você tem admissão, a válvula de admissão abre, o pistão desce, a válvula de admissão fecha, compressão, aí a explosão é o terceiro ciclo, então vai ser no início desse terceiro ciclo, e no final, escape. Como é que a gente pode fazer para identificar se quando a chaveta estiver lá, esse daqui vai estar no ponto morto superior do final do ciclo de escape, começo do ciclo de admissão, ou do início do ciclo de combustão? Olhando as válvulas. Eu vou virar o motor e aí você tem que me falar o que você acha que está acontecendo. Ó. A chaveta está aqui na posição das 9 horas agora. E eu vou começar a girar. Ó. Tá? Agora vem aqui olhar. Ó. E eu vou falando quanto que eu virei a chaveta. Eu virei a chaveta 180 graus. Tá? Começou a abrir o escapamento. Tá? 180 graus depois daquela posição começou a abrir o escapamento. Então, por coincidência, significa o quê? Significa que eu estava realmente no ciclo de explosão. Agora começou a abrir o escapamento, a gente está com o pistão no ponto morto inferior pela posição da chaveta, fica mostrando aqui. Lembrando que aqui é a admissão, para quem está assistindo, e aqui escapamento. Mais uma volta, o escapamento vai abrir por completo, tá? Eu já estou quase de novo no ponto morto superior, tá? E agora vai acontecer uma coisa bem interessante, eu não sei se vai ser visível aqui. Existe um momento que ocorre o cruzamento das válvulas, essa não vai ter fechado por completo e essa daqui vai abrir. Vamos ver se é visual isso. Ó, ela está fechando ainda. Está fechando. Olha lá, começou a abrir, ó, bem devagarinho, ó. Olha lá. Tá? Ó. O escape não está completamente fechado e a admissão já começou a abrir. Ó. Ó lá. Ó lá. Mais um pouco. Olha. Nessa situação, o cruzamento de válvulas é quando o ar, a queima
o que sobrou do ar do escapamento está numa pressão enorme, a válvula de escapamento abre, a inércia que é criada ali pelo alívio da pressão no cilindro pela válvula de escapamento, no final, quando o pistão está lá em cima, no final desse ciclo, a válvula de escapamento abre junto para quê? Para aproveitar essa inércia que os gases do escapamento estão puxando para cá, e aí você tem a entrada da admissão facilitada. Olha lá, ainda está fechando o escape e continua abrindo a admissão. Ou seja, agora minha chaveta ela já passou um pouco da posição das 9 horas, do ponto morto superior, e agora sim eu estou começando com o ciclo de admissão. Ou seja, ele está na posição a chavetinha está na posição das 9 horas, mas eu vou continuar mexendo, ó. 180 graus depois, ou seja, o pistão já começou a subir, a válvula já está fechando, tá? Ela fecha alguns graus depois, mesmo motivo, para aproveitar toda a inércia agora do duto de admissão, tá? Você acelerou uma massa de ar por aqui desde o carburador, tá? Ah, mas o pistão começou a subir, ele vai empurrar ao contrário. O pistão ainda não tem, quem está prevalecendo é essa coluna de ar que está entrando por aqui. O pistão começou a subir, mas o ar continua, ele tá vencendo por enquanto essa guerra, ele tá conseguindo descer, tá? Então agora eu continuo virando. Olha lá, válvula de admissão fechou, tá? Mais um pouquinho. Prontinho, ponto morto superior. Agora eu posso regular. Com certeza não preciso mais do distribuidor, ou melhor, eu não preciso do distribuidor porque eu sei a fase que o comando está do cilindro número 1. Então agora, ó, é só eu regular. Como é que eu vou regular? Claro que eu vou regular com a folga zero, mas isso é a coisa mais lógica que tem. Primeiro, o motor está gelado. Segundo, um manual antigo que eu tenho da Volkswagen, a cada 1/10 de milímetro de folga você ganha ou você perde 3 graus na duração do comando. Então por que eu vou abrir mão de 3 graus de duração do comando, que pode fazer o meu motor encher melhor, simplesmente por uma tolerância, e as tolerâncias da Volkswagen elas sempre foram bastante generosas para que o carro fosse realmente de manutenção baratas e a prova, vamos dizer, quase que de gerações. Tá? E como é que eu faço essa regulagem folga zero? Eu vou girando a válvula aqui embaixo, a vareta aqui embaixo, tá? Pode vir aqui dentro. Olha lá, com o dedo eu estou girando a válvula, ou seja, ela está livre. Meu amigo Walter comentou outro dia aqui no canal que ele fazia isso no Scania. E isso aqui é conhecido como folga do óleo. É a folga do filme de óleo. Na verdade, você vai girando a vareta, ó. Estou apertando bem devagarinho até a vareta parar, ó. A vareta está parando agora. Mantenho exatamente nessa posição o parafuso de regulagem. E agora eu vou vir aqui e vou dar um aperto na contraporca para não perder essa regulagem. Olha lá, a varetinha continua girando. Eu não tenho mais a folga de 1/10 de milímetro, mas agora que eu acabei de perceber isso daqui, eu vou ter que reparar. Eu tenho uma folga axial e eu preciso completar com alguma arruela aqui. Eu não sei se a Bianca tem alguma arruela, mas a gente vai fazer isso daí mais para frente, tá? O importante é a gente tentar pelo menos demonstrar a regulagem da folga de válvula. Aqui é a mesma coisa, ó. Gira a vareta, tá? Até quase quando ela trava. E aí você vai segurar esse parafuso nessa posição e vai apertar. Existe desvantagem para você fazer isso? Não. A possibilidade de dar alguma coisa de errado é se você tiver algum problema o motor estiver quente, você tentar fazer isso e, por exemplo, na manhã seguinte o motor ficar completamente frio, aí com certeza essa válvula ela vai travar aberta e você vai ter problemas. Então ela sobrecarrega a guia, sobrecarrega a haste de válvula? De forma nenhuma. Você está simplesmente ajudando a válvula porque você não tem mais o 1/10 de milímetro de folga aqui. E esse 1/10 é uma folga enorme, vamos dizer, considerando a tolerância, mas para
para a válvula. O balancinho ele acaba acelerando um pouco, o parafuso de regulagem, ele acaba acelerando um pouco e bate sempre na pontinha da válvula. Quando você reduz essa folga para folga zero ou para folga do óleo, o parafuso ele vai começar a atuar na válvula vamos dizer, numa velocidade. Ele não vai martelar a haste da válvula, ele vai encostar e já vai empurrar. Então na minha experiência, e o Franzoni compartilha esse conceito comigo, isso daqui só traz vantagens desde que você saiba fazer a regulagem e você tenha sensibilidade. Bom, já que eu estou com preguiça, a sequência de ignição é 1, 4, 3 e 2. Então no sentido horário, que é o sentido de rotação do motor, a gente tem isso. Ou seja, agora eu quero regular o 2, eu vou ter que dar 270 graus para chegar aqui de novo, não mais, né? Quase 540 graus para chegar aqui, não, eu posso virar ele ao contrário, 180 graus, tá? E virar ele ao contrário significa virar ele no sentido anti-horário. Bianca, aproxima, mostra o que está acontecendo aqui nesse cilindro no momento que aqui eu estou regulando válvulas desse. Você consegue identificar visualmente? A válvula de escapamento está abrindo. Está abrindo, ou seja, já passou da fase da explosão, tá certo? Sim. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar ele 180 graus, que é tudo que eu preciso aqui. A válvula de escapamento, milagrosamente, ela está fechando, ó. Eu estou girando ele ao contrário, mas ela está fechando. Agora a chavetinha está a 180 graus da posição de regulagem daqui. Se eu virar mais um pouco, o que você aposta que vai acontecer? Mas aposte para ganhar do seu pai. Vai abrir a admissão? Vai abrir a admissão. Olha lá. Começou a abrir a admissão. Tá vendo? Exatamente aqui a chavetinha ela voltou para a posição das 9 horas. Ela está no ponto perfeito de regulagem do cilindro número 3. Mas eu vou voltar agora no sentido horário para deixar a chaveta na posição das 9 horas, tá? Para que eu possa fazer a regulagem do cilindro, que inclusive está preso à válvula de admissão. Esse daqui eu já tinha soltado um pouquinho mais aqui, acho que eu aliviei. E por que ele prendeu? Confirmando aquela nossa teoria, no momento que a rede forte reassentou a válvula, essa haste ela se projetou um pouquinho mais para dentro da tampa de válvulas, tá? E não somente isso, mas o fato de ele ter cavado aquele pequeno groove onde vai encaixar o cilindro, apesar de ser uma medida mínima, mas ela não é desprezível para uma regulagem de válvulas, principalmente uma vez que eu teimo em fazer a bendita folga zero. E eu convido você a tentar fazer algo parecido. Bom, eu vou considerar que aqui está quase regulado, depois eu vou precisar arrumar um calço, colocar aqui. Mas o mesmo procedimento que eu fiz aqui, eu consigo fazer do lado de lá. E mais do que isso, sabendo as referências geométricas do motor, no meu caso eu estou usando a chavetinha na posição das 9 horas, que é o que eu uso para montar o motor, é o que indica para mim cilindro número 1 e número 3 no ponto morto superior. Eu consigo regular qualquer cilindro, tá? A partir, vamos dizer, da subdivisão aí dos ciclos. Então se eu souber a ordem de ignição e souber para onde a chaveta tem que estar apontada para eu ter o cilindro número 1 na explosão, eu consigo regular não somente esse, mas qualquer outro motor. Então o mesmo procedimento que eu fiz aqui, eu vou fazer do lado de lá, e aí eu já vou considerar o motor pronto para receber tampa de válvula, provavelmente já receber a embreagem e outros detalhes. Só que teve um pequeno problema, a tampa de válvulas que eu vou usar é uma tampa original, ela está aí, eu esqueci lá na oficina a junta e a molinha, que pode parecer um detalhe, mas eu vou ficar devendo, vamos dizer, a finalização dessa parte das carenagens ou das latarias do motor para o próximo vídeo, tá? O que eu queria mostrar mesmo era o aperto, o torqueamento dos cabeçotes e a regulagem de válvulas sem o distribuidor. No próximo vídeo, tratando do Fuscati, não vai mais ser mecânica, vai ser funilaria. Bianca, assuma um compromisso com os nossos quase 500 mil seguidores agora, 500 mil inscritos, e se comprometa que o próximo vídeo do Fuscati ele vai começar com as imagens do motor, todo Zé frisinhado com as latas que você pintou. Tá bom, pode ser. Tá assumido? Sim. Então tá jóia. Muito obrigado por assistirem aos nossos vídeos, espero que vocês tenham gostado, espero
espero ter desmistificado um pouco da regulagem de válvulas, tá? Infelizmente hoje existe muita controvérsia a respeito de um assunto, vamos dizer, tão interessante, e as pessoas às vezes elas vão contra o bom senso ali simplesmente para tentar defender um argumento. Mas a regulagem de válvulas com folga zero é excelente, tá? Basta vocês verem nos comentários do vídeo que eu mostro isso, que boa parte das pessoas elas vêm com um feedback positivo ali, tá legal? Saulo, muito obrigado. Quem quiser um serviço com essa qualidade no cabeçote, um cabeçote com ângulos de válvula diferenciados, não feitos de forma empírica, mas feitos de uma forma quase que aprovada ali pelo Franzoni, pode procurar a Retforte. Franzoni, muito obrigado aí por todo o respaldo técnico que você dá não só para a gente, mas para o nosso público. Eu posso falar por mim, eu me sinto quase um hominho quando eu aprendo alguma coisa nova relacionada a motor. Então, Franzoni, muito obrigado. Canal do Franzoni, Instagram do Franzoni, Facebook do Franzoni, aqui na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que em português é o canal de mecânica de mais alto nível técnico e provavelmente está entre um dos maiores do mundo, Fábio Franzoni. Muito obrigado.